Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Os irmãos fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Redentor Jesus Cristo, para a honra e para a glória de Deus. Temos a responsabilidade mais uma vez de trazer a mensagem do Senhor. Eu quero aqui já deixar o meu agradecimento a Deus e à Igreja Batista no Jardim Célia por mais esta oportunidade. Bem, tivemos a oportunidade de pregar por 2 vezes anteriores. Falei sobre a importância de nós entendermos o significado real do contexto bíblico para que nós possamos nos fortalecer. E agora, na segunda oportunidade, falamos sobre o processo de transição. Eu acredito que Deus ele tem movido as nossas vidas para que haja uma mudança significativa na nossa vida espiritual e em todas as áreas da nossa vida. E dentro dessa preparação, eu quero já iniciar o terceiro sermão sobre a questão do avivamento, algo que eu acredito que Deus vai proporcionar à minha vida, à sua vida, à nossa igreja, em nome de Jesus. Então eu quero orar nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua justiça, pelo teu amor que nos envolve, que nos orienta, que nos capacita, que nos renova. Quero, Pai, viver para a honra e para a glória de Jesus e andar nos teus caminhos, ó Pai, nos teus preceitos. Perdoa os meus pecados, perdoa nossas falhas, que o Senhor se faça presente nas nossas vidas, hoje e sempre e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu quero falar sobre avivamento e eu quero trazer o texto de Salmo 119, verso 25, que diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Eu acredito, creio, e Deus tem alimentado esse desejo no meu coração, tem gerado isso dentro de mim, desejo de um avivamento, desejo de um renovo espiritual. E eu quero aqui trabalhar com vocês 3 verdades que são essenciais para que ocorra um avivamento na nossa vida, na nossa igreja, na nossa geração, na nossa sociedade, na igreja cristã como um todo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o avivamento ele acontece quando a minha alma está profundamente triste. Na primeira parte do versículo ao qual nós lemos, ele diz: a minha alma está apegada ao pó. A ideia aqui não é ideia de tristeza que me faz sentir o desejo de morrer ou querer morrer. Aqui, quando ele diz que a minha alma está apegada ao pó, ele está dizendo que ele está tão apegado às coisas materiais, mundanas, tão conectado com as coisas do mundo, que ele está perdendo o prazer de servir ao Senhor e a alma dele está desfalecendo. Tamanha tristeza, tamanha indignação consigo mesmo pelo fato de deixar as bênçãos do Senhor, a graça de Deus, as maravilhas do Senhor, para viver preso às coisas desse mundo. E quando eu falo coisas desse mundo, eu quero estender em todos os aspectos. A Bíblia nos diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E as coisas que nós temos é consequência da nossa obediência a Deus.
E isso não deve ser a razão do nosso servir ao Senhor. Pelo contrário, a nossa obediência a Deus faz com que nós venhamos adquirir e ganhar algumas coisas pela obediência a Deus. E isso que nós ganhamos, nós compartilhamos e contribuímos para o bem, para o bom andamento da Igreja de Deus, dos irmãos, de todos aqueles que fazem parte da Igreja cristã. Então, para que ocorra um avivamento, a minha alma tem que estar profundamente triste por eu saber que ainda estou preso a coisas que vão ficar aí. Vão ficar aí. E nós precisamos clamar a Deus por restauração. Deus precisa restaurar a nossa vida espiritual. Se tem algo que te prende, que faz com que você não deixe você servir ao Senhor, vamos clamar a Deus por avivamento. A nossa alma tem que estar triste se você está vivendo dessa forma, se você está vivendo dessa maneira, se você está vivendo preso a esses ditames. Você está preso ao pó, preso às coisas desse mundo. Clame a Deus por um avivamento. O avivamento acontece quando a gente tem consciência que a gente está preso a coisas que não têm valor. Que valor mesmo que nós temos é Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor, a mensagem de Jesus para as nossas vidas. Segundo, o avivamento acontece quando perdemos o prazer pela palavra de Deus. Ele diz: vivifica segundo a tua palavra. É muito interessante. Somente Deus tem o poder de estabelecer que nós, crentes em Cristo Jesus, cristãos, venhamos a buscar e ter prazer novamente na palavra do Senhor. Somente Deus. Deus é que nos capacita. Deus é que nos dá o gás. Deus é que nos dá o renovo, a restauração, para que nós possamos ter novamente o prazer de buscar, ler, interpretar e viver a palavra de Deus. Quando nós perdemos o prazer pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos que Deus avive as nossas vidas. E o sentido desse segundo a tua palavra é Deus intervenha, Senhor, segundo a tua palavra, nos mova a buscar a tua palavra, os teus caminhos, os teus preceitos, em nome de Jesus. E terceiro, o avivamento acontece quando reconhecemos a nossa limitação. A Bíblia diz: vivifica-me, vivifica-me. O salmista, ele é bem claro: Senhor, vivifica-me, vivifica-me. O avivamento não é obra que emana da terra, mas é uma intervenção soberana que procede do céu. Avivamento não é agendado, nem executado pela carne, mas uma ação extraordinária do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós temos que reconhecer as nossas limitações. O avivamento só vai acontecer quando nós compreendemos e tivermos uma convicção de que nós somos e o quanto que nós precisamos progredir espiritualmente. A Bíblia nos diz, lá no profeta menor, Joel, no capítulo 2, verso 23, ele fala sobre uma chuva seródia. Esse texto é um texto que estava aí jogando luzes sobre o dia de Pentecostes que ocorreria lá com a ascensão de Jesus Cristo aos céus, com a união e a junção dos discípulos esperando a promessa do Pai. E nós vemos que essa chuva seródia, ela aconteceu lá nos dias de Pentecostes.
onde o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, onde começaram a falar línguas estranhas, sinais, prodígios, onde Deus abençoou os apóstolos. E a Bíblia nos diz que Pedro tomou a dianteira e começou a pregar a mensagem do Senhor, começou a falar a mensagem de Deus, e nada mais nada menos que 5.000 almas se converteram a Jesus, e a igreja começou a crescer de modo exponencial. Foi um grande avivamento sobre a igreja de Deus, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia também nos diz lá em Tiago capítulo 5, verso 7, que a última chuva do Espírito Santo sobre a igreja é para que haja colheita abundante. Ele fala sobre uma nova chuva. E eu acredito em nome de Jesus, e Deus tem gerado isso no meu coração, tem incomodado a minha vida para falar para a igreja, para falar do Senhor, que há de acontecer um grande avivamento sobre o seu povo, sobre a tua igreja. E eu acredito que essa chuva, ela vai novamente nos banhar, e a igreja de Deus vai sair fortalecida para fazer a obra de Deus, para ganhar almas para Jesus, para renovar aqueles que estão fracos, para tirar aqueles que estão livres, que estão, ó Deus, que estão presos aí às cadeias do diabo, que estão presos às cadeias do materialismo, às cadeias do inferno, que estão presos a ditames humanos, a prazeres humanos, a consequências humanas. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus há de nos banhar novamente com essa chuva, para que haja um renovo na igreja de Deus que vai preceder a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus está chamando a mim, está chamando você, e Deus está chamando os vasos. Deus está chamando os homens e as mulheres de Deus para esse grande avivamento. Mas é necessário que você deixe o materialismo. É necessário que você volte a ter prazer novamente a palavra de Deus. Que você reconheça as suas limitações. Você é pequeno, você é falho, somos limitados, erramos, pecamos, mas Deus é poderoso para enxertar de novo. Deus é poderoso para restaurar novamente as nossas vidas. E eu quero trazer alguns exemplos aqui de avivamento. Primeiro, Jonathan Edwards viveu entre 1703 e 1758. Foi um homem de oração, exerceu um grande impacto sobre a vida das pessoas. O George Whitefield viveu em 1714 e 1770. Foi um grande avivalista, e através das suas preleições, milhares de pessoas, se converteram ao Senhor Jesus Cristo, para a honra e para a glória de Deus. Na Nova Inglaterra, numa população que tinha aproximadamente 300.000 pessoas, houve um acréscimo de 30 a 40 mil conversões só com esses grandes avivalistas que levavam a mensagem do Senhor. E houve um fortalecimento nos lares, nos cursos teológicos, nas obras sociais. Observe, meu querido e minha querida, que Deus inflamou um grande avivamento, e Deus levantou homens como John Edwards e George Whitefield, e eles inflamaram multidões. E eu acredito que Deus já está levantando pessoas, homens e mulheres de Deus, com esse desejo, que vão inflamar a nossa igreja, a nossa nação, para que essa nova chuva, essa chuva, ela venha cair sobre a nossa vida, sobre essa igreja, e que haja um grande avivamento no nome do Senhor Jesus Cristo. Lembramos aí também dos moráveis, né? Os moráveis, eles começaram a buscar o Senhor em oração, né? E de repente o Espírito Santo, ele desceu sobre a igreja, e havia choro, quebrantamento, sinais entre as crianças, e o ministério Moráveis foi 100 anos de vida de oração. Glória a Deus. Olha que despertamento. John Wesley, ele foi um homem de oração,
ele dava ênfase à oração e ao estudo bíblico. Ele se opôs a tomar álcool, à guerra, à escravidão, e houve muitas conversões através desse homem. Charles Finney, né, foi um poderoso na palavra de Deus, na oração, no testemunho. Ele viveu nos Estados Unidos, né, com as pregações de Charles Finney, né, muitas igrejas foram renovadas, nasceram novas comunidades, pessoas começaram a deixar seus vícios, né, muitas pessoas entenderam a mensagem de Jesus através da sua vida, de buscar a Deus e avivar a igreja do Senhor. Charles Spurgeon foi um professor de EBD, e através das suas preleções para as crianças, os pais viam o testemunho das crianças e começaram a se converter, e houve um grande avivamento na Inglaterra. Glória a Deus. Dwight Moody viveu em 1837 e 1899 nos Estados Unidos, e ele também se dedicou a EBD, ao testemunho, e calcula-se que 500.000 pessoas entregaram a vida para Jesus através das preleições de Dwight Lee Moody. Glória a Deus. Avivamento. Deus usando pessoas para levar a sua igreja a ter uma restauração espiritual, quando elas reconhecem que precisam deixar as coisas materiais, precisam não se apegar a isso. A gente vive com as coisas materiais, mas isso não é a nossa razão de existir. Quando a gente precisa voltar novamente a se apegar às coisas de Deus. Glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para concluir, eu quero ao verso 8, para que você tenha em mente um avivamento especial. A Bíblia nos diz que na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado. Glória a Deus. Só para nós entendermos, irmãos, eu vou conjecturar aqui só para você viajar um pouco sobre a palavra do Senhor. E a Bíblia nos diz que Uzias foi um grande rei. Ele reinou por 52 anos. Ele fortaleceu o exército, ele construiu torres, ele investiu na agricultura, ele investiu no exército, o povo começou a prosperar, teve um período de paz, e todas as guerras que tinha ele vencia. Era um rei, um grande administrador, um grande líder, um grande exemplo. Só que ele se inflou tanto, tamanha equidade no seu trabalho, que a Bíblia nos diz que ele se achou no direito de querer ministrar na casa de Deus, e ele foi impedido pelos sacerdotes, e ele ainda insistiu, e a Bíblia nos diz que a lepra já apareceu na testa dele, ele já foi expulso do templo, e ele viveu até os últimos dias da sua vida. Então eu fico imaginando que a morte dele, ele causou um pouco de desespero na vida das pessoas, porque ele levou Israel ao apogeu. Diante desse cenário, diante dessa situação, Deus aparece para Isaías e diz: olha, você está pensando que as coisas estão indo bem? Porque Uzias, na morte de Uzias, era o governante. Eu quero mostrar para você quem é que controla tudo aqui, quem está sentado realmente no trono de todas as coisas. E ele teve a visão do soberano, de Deus, exaltado e cheio de glória. E a Bíblia nos diz que além dessa visão de Deus, ele tem a visão dos seres celestiais, dos serafins. E eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto,
e com duas cobriam os pés, e estavam diante de Deus, o soberano Senhor. E eu fico imaginando, Isaías, você é sacerdote, você diz que está me servindo, mas olha quem está me servindo realmente, os meus anjos poderosos. E eles estão diante de mim, mas eles não ousam nem olhar para minha face, porque eles cobriam seus rostos, né? Olha tamanha santidade, tamanho poder, tamanha glória. E eu fico imaginando para Isaías, primeiro, ver aquela visão do Deus Todo-Poderoso. Olha como se sacerdote, mas vê realmente quem está ali exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, os serafins, seres celestiais, santos, mas eles dizem que existe Deus, ele é santo, 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 santo. Olha, Isaías, você é sacerdote, você busca viver a santidade, mas olha realmente quem é santo, sou eu sou santíssimo, sou santo, santo, santo. E a Bíblia nos diz que os serafins começam com aquela voz estridente, clamar ao Senhor, e os batentes das portas começam a tremer. Olha que maravilha, isso eu já trago para a minha vida espiritual. Quando Deus se faz presente, há movimento. Quando Deus se faz presente, há um mover. E a Bíblia nos diz que aquele lugar se encheu de fumaça. E fumaça no Antigo Testamento significava a glória de Deus. Deus estava presente e Deus tinha preenchido aquele lugar com a glória dele. E ele vê aquela cena maravilhosa, ele vê aquele momento, vê aquela visão. E a Bíblia nos diz que ele olha para si mesmo e diz: ai de mim, estou perdido. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Eu sou um homem de puros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele tem uma visão de como ele era, como ele estava preso a coisas que não davam valor, e que ele tinha visto algo que era extremamente além da sua compreensão. O Deus todo de Israel, o Deus todo poderoso, ele era sacerdote, mas ele não estava nem um pouco, não tinha nenhuma compreensão total. Tamanha era a grandeza do Senhor. E ele reconhece o seu pecado, e ele reconhece o seu interior, ele reconhece as suas limitações, ele reconhece que ele não está 100% com Deus, e ele começa a sentir aquele desejo: eu estou apegado a essas coisas, mas eu preciso me desprender disso e viver para a honra e para a glória de Deus. E a Bíblia nos diz que um dos serafins que estava diante de Deus, próximo do Altíssimo, do Soberano, voa até ele, trazendo uma tenaz cheia de fogo, e toca na língua dele. Toca, ou seja, Deus, somente o Senhor, para tocar as nossas vidas, para nos purificar de tudo aquilo que não pede, tudo aquilo que nos impede de servir a Ele, tudo aquilo que nos impede de ser uma pessoa consagrada, tudo aquilo que nos impede de experimentar esse livramento. Deus, ele toca, e é com fogo, é para queimar mesmo, para queimar, para provar, em nome de Jesus. E ele diz: o seu pecado está perdoado, o teu pecado, a sua iniquidade foi tirada. Glória a Deus, glória a Deus. E eles clamam: e agora? Em quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías conclama: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Marcas do avivamento genuíno. Eles reconhecem quem é soberano, olha para dentro dele, reconhece suas limitações, o quanto que ele precisa desprender das coisas materiais, o quanto que ele precisa desprender, precisa voltar a buscar a Deus verdadeiramente, o quanto que ele é limitado diante da grandiosidade de Deus. E Deus o purifica porque reconhece que ele se arrependeu, e num ato miraculoso, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é consagrado ao Senhor, para a honra e para a glória de Deus, e já começa a se mover. Isso é avivamento, você experimentar realmente a Deus, e você começa a se movimentar. E ele se movimentou, e ele começou a agir em prol ao reino de Deus, porque eis-me aqui,
envia-me a mim. Isso é avivamento pessoal. Esteja preparado para o avivamento de Deus na sua vida, para a honra e para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Eu estou orando. Conto com a sua oração para que essa chuva ela possa ser derramada sobre as nossas vidas e a gente possa experimentar o avivamento de Deus sobre as nossas vidas. No nome santo e glorioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Fique na paz.